Alô, amigos da Jovem Pan. Hoje a gente está aqui continuando a nossa rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Presidente Prudente. E hoje nós temos a honra de receber promotor de justiça, prefeito de Presidente Prudente. Nelson, um segundo mandato para fazer o quê? O que não terminou, para continuar o quê? Para terminar o que nós começamos e não conseguimos terminar, para fazer aquilo que nós nem sequer tivemos a oportunidade de começar por conta, eu te explico, né? Sem recursos, e também para novas propostas que a gente tem. Então, são três razões, né, genericamente falando, que me movem a pedir para a população mais essa oportunidade, mais esses 4 anos. Você pegou um momento muito difícil, né? Como todos os prefeitos pegaram. Sim. E você pega um momento que, ao mesmo tempo, ele é muito difícil, que é a pandemia do Covid, e, ao mesmo tempo, você tratou isso com muita seriedade com o dinheiro público. Você acha que isso é uma coisa que os eleitores têm que prestar atenção, diante do Brasil que a gente vê por aí? Eu acho que todo gestor público, a premissa é tratar o dinheiro público com muita propriedade, com muita responsabilidade. Infelizmente, no Brasil, não é isso que se observa. Tá? Mas aqui, a gente sempre procurou fazer um governo muito transparente. Graças a Deus, não houve nada que desabonasse a conduta, de uma forma geral, de todo mundo que trabalhou no governo. Claro que nós tivemos várias falhas, Padilha, mas essas falhas acontecem. Você admite isso? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Eu faria muita coisa de forma diferente, tá? Então, nós pegamos assim, os prefeitos, os gestores, de uma forma geral, os governadores também, o presidente também, o momento que a gente vive desde 2015 de uma crise econômica que não tem fim, que agora, esse ano, foi agravada por uma crise sanitária e que o ano que vem ainda vamos continuar sentindo os efeitos dessa crise econômica. Quando você vê os candidatos a prefeito numa pré-campanha dizendo vou fazer, vou realizar, vou fazer, o que você pensa, estando hoje dentro da máquina e sabendo como é que está o orçamento municipal e o que você tem que pagar? Porque você também pagou muita dívida do passado, né, Nelson? Pagamos. Até o final deste ano, a gente vai ter pago aproximadamente 200 milhões de dívidas. Do passado, de gestões anteriores. Eu não estou falando de financiamentos. Até hoje a gente paga um pouquinho do financiamento do Parque do Povo. Financiamento, houve investimento, houve uma obra, é diferente. Falando de dívidas que poderiam ter sido evitadas. Tá? Então, nesse período agora, tudo que foi possível fazer para evitar que no futuro algum prefeito esteja sofrendo igual a gente está sofrendo agora, a gente faz também. Mas foram 200 milhões de dívidas que foram pagas em 4 anos. E a prefeitura deve um monte ainda. Então, quando você... A sua pergunta. Quando eu vejo certos candidatos, dando a entender que é o must em gestão pública, como? Primeiro, qual é o milagre? Que nunca foram gestores públicos. Começa por aí. Segundo, se então, eu serei um bom gestor público, eu tenho um curso de gestão pública, um curso de ensino à distância de gestão pública. Né? Isso capacita alguém a ser gestor público? Não. Né? Então, a realidade é bem diferente. A realidade é que o município, desde 2015, Padilha, vem tendo um déficit mensal de 5 milhões. 5 milhões. Então, todo mês, 5 milhões negativo. Ficou fora. Está sobrando, está então, faltando caixa. Quando eu peguei no final de um ano é 60 milhões? Sim. Quando a gente pegou o governo, tinha dinheiro em caixa. Tinha uma parte de recursos vinculados, como nós temos hoje também. Nós temos aí, acho que uns 40 milhões de recursos vinculados. Também tinha naquela época. Você como prefeito hoje, essa bolha, eu costumo dizer que existe uma bolha na internet, porque as pessoas se enganam quando acham que a cidade inteira está envolvida naquele determinado problema. Essa bolha daquela meia dúzia, que normalmente são os que só sabem jogar pedra, como que você avalia isso? Você quando anda na rua hoje, você sente essa rejeição que essa bolha insiste em falar na internet? Não sinto. É claro que, vez ou outra, a gente ouve reclamação e é normal a gente ouvir, e tem que ouvir a reclamação e tem que procurar, se a reclamação for justa, a gente tem que corrigir aquilo que está errado, tá? Mas eu não sinto isso. Eu sou muito bem tratado pelas pessoas, porque eu também trato muito bem as pessoas, né? Agora, tem um grupo de pessoas aqui em Prudente que, desde quando a gente assumiu, só criticam.
Essas pessoas que só criticam é porque não tem nada a mostrar. Então, quem muito critica é porque nada fez, nada tem para mostrar. Uma outra coisa que eu gosto de falar. Falei isso ontem até, numa reunião que nós tivemos. Eu disputei 3 campanhas, essa é a 4ª campanha. Eu nunca, nas campanhas que eu participei, ou me preparando para a campanha, eu fiz campanha minha em cima de críticas sobre os outros. Porque a gente sempre fez campanha, primeiro, mostrando o que, no caso, eu tinha feito pela minha cidade, pela minha região, e o que eu me propunha fazer pela minha cidade e pela minha região, porque eu fui candidato a deputado federal 2 vezes. Então, hoje que eu vejo, não, são pré-candidatos que estão aí só criticando. Mas você acha que o eleitor ainda cai nessa jogadinha de que a pessoa acha que vai crescer só criticando? Você ainda que o eleitor... Não sei, eu espero que o eleitor fique de olhos abertos, porque a maioria dos candidatos que estão aí hoje só criticam, não tem o que mostrar. Eu quero que eles mostrem o que eles fizeram para a comunidade local, para a comunidade regional. Mostrem. Claro que desafio a mostrar. Claro que para bater esse papo aqui com você, a gente foi verificar algumas coisas. E uma coisa me chamou a atenção e eu queria que você aqui na Jovem Pan, ao vivo, para todo mundo que está te ouvindo agora, dissesse o seguinte: eu fiquei surpreso de saber que não tem criança fora de creche. Hoje, a Prudente atende mesmo quase 100% dessas crianças? Quando chega no final do mês de outubro, nós temos que zerar a fila. Zerar a fila. Tá? Isso nunca tinha sido feito antes. Nós criamos um sistema, e aí eu rendo minhas homenagens ao Rogério Alessi, né? Grande secretário, conhece muito do assunto. Ele criou um sistema de georreferenciamento de alunos. Então, no primeiro momento foi criticado, porque hoje, eu quero pôr meu filho em tal escola. Às vezes essa tal escola fica a 1 quilômetro, 2 da sua casa, e tinha uma mais próxima. Então, pelo georreferenciamento, o sistema equalizou isso. Ele diz, você vai estudar nessa escola, você naquela. Claro, depois pode ser feito algum ajuste, mas o sistema faz isso. Fazendo isso, nós conseguimos zerar a demanda. Agora, é claro, depois de outubro, começam a aparecer mais crianças. Aí reequaciona tudo de novo. Agora, durante o ano, vai faltando creche. Por quê? Porque em Prudente nascem aproximadamente 200 crianças por mês. É como se eu tivesse ter uma nova creche a cada mês. Ainda bem que a cidade é bem ativa nesse sentido, exatamente, né, prefeito? Porque então, pior seria se não tivesse nascendo criança todo o tempo aí. É uma cidade que está crescendo. Então, assim, nós resolvemos esse problema inaugurando apenas uma única escola, que na verdade inaugurou, nem pode ser usada porque começou a pandemia. Quando você admite que você errou em algumas coisas, em 15 segundos, você errou na comunicação? Muito. O lugar que eu mais errei foi na comunicação. Fiquei 2 anos e meio sem comunicação aqui em Prudente. Isso prejudicou muito. Hoje eu tenho aqui o Yuri, que é o nosso, que está me acompanhando aqui, inclusive, o Yuri Greg, que é uma pessoa muito competente, é de carreira, inclusive, é de carreira, um jornalista. Sim, funcionário da prefeitura. Funcionário da prefeitura, mas a comunicação, durante 2 anos e meio no meu governo, praticamente não existiu. E é um erro grande, porque comunicação hoje é tudo, né? É tudo. Sempre foi, mas hoje ainda muito mais, porque todo mundo tem um smartphone na mão, todo mundo está ligado numa internet, e a pessoa tem que ficar recebendo conteúdo, né? Até para ter uma boa informação. Quando eu assumi o governo, nós fizemos uma licitação para a comunicação, e nós reduzimos o valor do que estava antes. Então, houve uma redução. Se comparar o que nós gastamos com comunicação nesses anos agora, é menos do que foi gasto no passado. A gente vê muitas coisas positivas no seu governo, mas a gente realmente não recebe a comunicação. Você admite isso. Aí está a falha. E, por outro lado, você é um promotor de justiça, legalista. Ser prefeito te amoleceu um pouco nesse sentido? Não. Às vezes, o que acontece é que a gente ouve muita coisa. Entra aqui, sai ali. Tá? Mas não amoleceu nada porque eu tenho um nome profissional a zelar, tenho uma família, tenho amigos, então eu prezo muito tudo isso. Bom, legal. Primeira fase aqui da parte da nossa entrevista com o prefeito Nelson Bugalho, candidato à reeleição. Vamos para comerciais aqui. Na pouco a Jovem Pan volta para a segunda parte da entrevista com o prefeito Nelson Bugalho.
Jaime Centro Automotivo, conserto de nacionais e importados, carburação, injeção eletrônica, suspensão, freios, embreagem, elétrica e ar-condicionado, peças, alinhamento e balanceamento. Jaime Centro Automotivo, Avenida Brasil 891, no centro de Prudente. Voltamos aqui na segunda parte da entrevista com o prefeito Nelson Bugalho, candidato à reeleição pelo PSDB. Nelson, o PSDB é um partido hoje que, diante da crise com o governador, é alvo de críticas. Como que você pretende separar o fato de você ter que estar num partido e o fato de você estar num partido do governador que realmente passa por um momento crítico na popularidade dele? Como não respingar isso em Nelson Bugalho? Olha, eu acho que o eleitor, primeiro, né? O eleitor tem que saber distinguir o que é o candidato, o que é o partido, são coisas diferentes. Eu já estive no PSDB em 2010, depois fui para o PTB e estou no PSDB novamente. Eu me identifico com as propostas do PSDB, por isso que eu estou no PSDB novamente. Agora, é claro, se você perguntar para mim, você concorda com tudo que o governador, as medidas que o governador adotou? Não concordo. Concordo em parte, algumas coisas não concordo. É a mesma coisa se você perguntasse do presidente. Concordo em parte com o que ele faz, em parte não concordo. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que o eleitor também tem que ter a opinião dele e saber distinguir o que é o Nelson candidato a prefeito, o que é o Nelson filiado ao partido A ou B. São coisas diferentes. Uma reeleição sempre é mais difícil do que uma eleição. Porque agora você é cobrado daquilo que não fez e é cobrado também daquilo que fez. Isso. Você não consegue agradar todo mundo. Não. O que você tem de diferente para falar para os eleitores prudentinos para um segundo mandato? Eu sou nascido aqui em Prudente. Eu sempre me envolvi com os problemas da cidade. Quando eu estava atuando como promotor de justiça na nossa cidade, na região, eu sempre me envolvi muito com os problemas. Não era um promotor de ficar preso ao meu gabinete, eu saía às ruas, ia acompanhar a perícia, eu fazia tudo isso. E o meu envolvimento com a cidade que me fez querer ser prefeito, na verdade. Tá? Então, o que me faz querer novamente ter essa oportunidade, como eu disse aqui, é levar adiante alguns projetos que nós já até começamos e outros que nós não começamos ainda. Recentemente, nós somos aí um projeto que nós iniciamos, está em andamento e que tem tudo a ver com o futuro da cidade, por exemplo, a Fundação Nova Prudente. Nós somos escolhidos disputando com 80 projetos do Brasil e na final estava Prudente, Mogi das Cruzes e Salvador. E ganhamos de Salvador. O ano que vem, esse projeto, a Fundação Nova Prudente estará sendo exibida na Conferência Mundial do Clima lá na Escócia. Então, vamos levar a fundação e o que ela faz, que é o Inova Kids, que tem tudo a ver com as crianças, mostrando para o mundo. Então, são projetos inovadores. É um projeto de tecnologia. Tecnologia é tudo hoje em dia. E nós trabalhamos nesse período, Padilha, para trazer para Prudente empresas de base tecnológica. Nós não temos vocação para aquela indústria tradicional, com chaminézinha. É outra promessa de candidato que você pensa o quê disso? Isso é uma promessa furada. Desde que eu sou criança, e já faz tempo, né? Não sou tão você é bem mais velho do que eu. Mas a gente ouve essa promessa. Isso não existe, não é a nossa vocação. 93% da economia de Prudente está pautada no comércio e na prestação de serviço. Tá? Então, nós temos que redirecionar a nossa economia. É claro que se uma indústria quisesse instalar aqui, será muito bem-vinda. Mas hoje nós temos que focar naquilo. Nós temos uma indústria de drone aqui, né? Na região aqui, nós temos que é de tecnologia avançada já, né? Som automotivo. Isso também é a indústria de base tecnológica. Exatamente. Então, esse tipo de indústria, ela pode se instalar aqui em Prudente. Isso é importante, porque gera bons empregos e você não precisa muito estar na dependência de rodovia, ferrovia, aeroporto e tudo mais. A gente percebe que você acredita muito na Inova Prudente. Teve muito destaque no teu governo. Mesmo porque você tem alguém à frente dessa pasta. Mas a população não conhece, por exemplo. É isso que eu ia dizer para você. Porque aí você consegue entender que a população não conhece pelo erro da comunicação? Por dois motivos. Uma divulgação bem feita? Até a própria fundação, ela se divulga. Na verdade, as pessoas não conseguem compreender, de uma forma geral, o que é essa Fundação Inova Prudente, o que é feito lá. Eu falo, lá antes era uma escola de curtimento de couro. Nós criamos uma fundação. A escola de curtimento nem funcionava mais, mas ali... Funcionou pouco, a verdade. 60 pessoas aprendiam corte e costura lá.
Tudo isso foi para o Fundo Social, que hoje, até hoje, atendeu mais de 5 mil pessoas e nós qualificamos as pessoas do Fundo Social. Não é assistencialista. E a Fundação, ela está atraindo empresas na área de tecnologia. Nós criamos o Inova Kids, lá, que atende mais de 2 mil crianças com aulas de realidade virtual, gastronomia. Eu desafio aqui alguma escola privada em Prudente que ofereça o que nós oferecemos para essas 2 mil crianças com o Inova Kids. Não existe nada parecido aqui. Eu tenho 2 perguntas para te fazer agora. Uma é dedo na ferida, Lá vem. que não podia ficar sem. A outra é passando o pano, né? Qual que você quer primeiro? Vamos aí, o dedo na ferida primeiro. Dedo na ferida. Primeiro morte. Nelson, promotor, rigoroso, legalista ao extremo. Passa por um processo executivo, prefeitura, engessado. Hoje você consegue, de alguma forma, entender que, como promotor, você foi rigoroso demais por não entender o outro lado? Ou isso não te flexibilizou em nada? Bom, primeiro que eu vou discordar numa questão que você coloca aí. Eu não entendi o outro lado, eu entendi o outro lado. Talvez no começo da carreira, a gente é mais novo, a gente é mais afoito. E, às vezes, evidentemente, a gente acaba cometendo algum exagero. E isso aconteceu comigo, assim como acontece com todo mundo, nas mais variadas profissões. Mas eu fiz muitos amigos, enquanto promotor, né? Mesmo quando eu fazia alguma exigência para a pessoa, tá? Porque exigência é legal, quero deixar bem claro aqui, tá? Então, mas eu não deixei... É claro que quando você assume um mandato, você tende naturalmente a ouvir mais, a verificar sob uma outra perspectiva, dar um outro olhar para a mesma questão, tá? Eu não deixei. Você usou isso como uma vantagem para você, por conhecer muito bem o lado do legalista promotor? Sim, com certeza sim, porque mesmo quando eu estava no Ministério Público, eu vou dar aqui, eu cansava de, entre aspas, tá? Vou colocar bem assim, porque eu gostava dele, podia não concordar com a forma como ele fazia muitas coisas, mas eu vivia, entre aspas, brigando com o professor Agripino. Eu fui um dos intermediadores, você não lembra? Mas tomava café na sequência. Eu me lembro de uma passagem, quando o senhor Agripino começou a fazer aqueles lagos no Campus 3, eu te levei lá para ver. Sim. Eu falava, Nelson, aqui era um corriguinho, olha o que o homem está fazendo. Não ficou bonito? E é verdade que você está falando, porque no particular você falava isso para gente. Mas a gente sempre conversava, lidava bem com ele, porque uma coisa... Era um visionário, né? Sim, mas a gente sabia... Os exageros ou não, é um visionário. Exatamente. Lembra da questão da Praça 9 de Julho? Exatamente. Né? Eu lembro até hoje, quando eu vim para Prudente, a primeira ação que eu tive que propor foi relativa à Cidade da Criança, onde você trabalhou lá. Exatamente. Porque o professor, ele estava fazendo lá aquele teleférico, na verdade, passava no meio da mata. Eu falei, não pode passar no meio da mata. Alguém está lá fumando, solta uma bituca. E aí eu consegui paralisar aquela obra lá, até que tudo fosse ajustado. Você deu bastante trabalho na época. Dei, mas aí o que o professor faz o que o professor fez quando foi à televisão? Esse promotor tem que ler mais livro, ele falava. Mas eu não me importava, porque, apesar de tudo isso, a gente se dava bem. A gente sempre conseguia resolver os problemas da cidade de uma forma harmoniosa. Tanto que, ao longo desses anos todos que eu fiquei como promotor aqui, eu nunca propus nenhuma ação contra a pessoa do prefeito. E agora a perguntinha do Passapano, você vai ter 30 segundos para me responder. Você é um cara conhecido por ser muito educado. Você é um cara muito educado. Isso na política é muito difícil conviver, né? Não é todo dia que você está com um saco para responder as coisas. Você pretende mudar um pouco isso, inclusive em relação aos seus acordos políticos, ao que existe, às suas acomodações políticas? Porque a gente, quando olha de fora, acha que você exagerou um pouco e até errou nisso. Com certeza. O que muda para um segundo mandato? Qual é a visão que o Nelson tem hoje daquele entre você combinar com alguém que te indicou uma pessoa para fazer um bom trabalho e você avaliar essa pessoa e falar, ela não me serve? 30 segundos. A experiência faz a diferença nesse caso aí. Eu assumi vários compromissos políticos, que eu cumpri os compromissos políticos, tá? E agora eu tenho, vou dizer a verdade, poucos compromissos políticos. Eu tenho aqueles que são, entre aspas, do meu interesse e que eu reputo de interesse da cidade. Então, será muito diferente nesse aspecto num segundo mandato. Meu compromisso, ele não tem nenhum compromisso que me desagrade, que politicamente estou falando, tá? Agora não.
Tanto que nossa coligação é uma coligação até pequena, porque não me interessaram alguns compromissos que eu teria que assumir. Bom, terminamos aqui com o prefeito. Muito obrigado. Uma honra te receber aqui, prefeito. Obrigado. Boa sorte na reeleição. Agradeço vocês, E a vocês, ouvintes da Jovem Pan e quem está no Panflix, teremos ainda outras rodadas de entrevista. Valeu. Jovem Pan nas eleições 2020.